Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido e este vídeo é um vídeo introdutório no tema de irrigação. Então, o que é irrigação? Você já ouviu falar sobre irrigação? O que você conhece? Quais os conceitos? Então, nesse vídeo ele tratará sobre a parte conceitual, introdutória desta grande área que é a irrigação. Então, conceito clássico de irrigação: aplicação artificial de água ao solo em intervalos definidos e quantidades suficientes para fornecer às espécies vegetais umidade ideal para seu desenvolvimento. Aplicação artificial de água ao solo, isso porque a aplicação que ocorre de forma natural são as chuvas, as precipitações. Porém, devido a distribuição das chuvas em certas regiões que não é ao longo de todo o ano, e também devido à quantidade de chuva ao longo do ano, que muitas vezes não é suficiente para o desenvolvimento das culturas, é necessário que o homem, através da técnica da irrigação, ele, por meio de sistemas de irrigação, ele aplique de maneira artificial. Então, com as tubulações, os emissores, o conjunto motobomba. Então, a partir de diversos equipamentos, se realiza essa aplicação de água ao solo. Essas aplicações elas precisam ter intervalos definidos e quantidades suficientes. A planta, ela, na sua condição de desenvolvimento e crescimento, ela precisa então de condições adequadas. Então, imagine você, né, em relação ao consumo de água. A gente ouve muito falar que o homem, um homem adulto, deve ingerir em média 2 litros de água por dia, né? Então essa é uma quantidade, não pode ser 500 ml nem 10 litros, né? Existe uma quantidade adequada a um homem. E também essa ingestão, no caso do homem, deve ser diária, não adianta também acumular ao longo da semana, né, os 7 dias, e chegar no domingo e querer beber 14 litros de água. Então, precisa de intervalos definidos e quantidades adequadas. Isso para que, no caso aqui das plantas, se for respeitado esses intervalos e a quantidade, vai proporcionar uma umidade ideal. No caso do nosso corpo, seria manter o nosso corpo hidratado. No caso do solo, a umidade do solo, que ela fique então a partir dos intervalos e quantidades de aplicação, fique em uma faixa de umidade ideal para que a planta tenha o seu pleno desenvolvimento. Já o conceito econômico, ele traz como uma alternativa tecnológica para a melhoria da produtividade das culturas, resultando no máximo retorno econômico, sendo uma tecnologia que demanda investimento inicial e custos operacionais. Isso na prática é muito importante. Um produtor, ele não vai instalar um sistema de irrigação porque ele é bonito. O objetivo final do produtor é a parte econômica. Então, muitas vezes o conceito econômico, ele é o mais buscado pelos produtores, pelos irrigantes. Isso porque eles vão ter que desembolsar um valor para instalar essa tecnologia, né? Então vai precisar de custos iniciais e operacionais. Então, com energia, além do custo para a instalação dos equipamentos, depois vai precisar pagar energia elétrica, manutenção, mão de obra. Porém, o que ele busca é o retorno máximo econômico. Então, ele quer maximizar os seus lucros. Então, esse é o conceito econômico. E agora o conceito conservacionista. Então, é a aplicação de água ao solo através de métodos adequados a um determinado tipo de solo, declive do terreno, com o propósito de aumentar economicamente a produção sem os inconvenientes da erosão, acúmulo de água por estagnação e perdas por percolação e escoamento. Então aqui perceba que esse conceito conservacionista ele leva em consideração a conservação do ambiente. Então a irrigação ela não pode degradar o ambiente que se está instalado. Então perceba que até já começa com a escolha correta do sistema de irrigação.
Então, a escolha do sistema de irrigação, qual que é o tipo de sistema, levará em consideração o tipo de solo e o ambiente, o declive, isso para que não tenha inconvenientes, como por exemplo aqui, que ele cita, a erosão, o acúmulo de água, estagnação, perdas por percolação e escoamento. Então, na verdade, aqui a preocupação é não degradar o meio ambiente. E aqui eu digo o seguinte para você: esses três conceitos, o clássico, o econômico e o conservacionistas, os três devem ser almejados pelo produtor, pelo irrigante, pelo responsável. Isso porque a sustentabilidade da irrigação a médio e longo prazo, ela dependerá desses três conceitos. O primeiro traz a parte da umidade do solo, do crescimento vegetal. Isso é importante. Então, o que se busca em fornecer água é que o vegetal cresça mais, né? Por que ele precisa crescer mais? Qual que é o objetivo? Para ele trazer mais retorno econômico. Porém, se não for considerado a conservação do meio, utilizar os equipamentos de maneira adequada, dentro dos seus limites, a longo prazo pode ser que esse sistema produtivo ele se torne inviável. Então, na verdade, não tem um certo e um errado. Os três devem ser seguidos. Agora, falar de três questões clássicas da irrigação. Então, são três perguntinhas que, quando você vai instalar um sistema de irrigação, você passa por uma delas e depois vem outras perguntas. Então, vamos lá. A primeira, quando você vai fazer uma instalação, é como vai ser a irrigação? Quais os métodos? Vai ser um pivô central? Vai ser um gotejamento, microaspersão, aspersão convencional? Enfim, essas perguntas devem ser feitas e devem ser respondidas com critério. Então, terão outros vídeos que tratará sobre critérios para a escolha, mas é importante levar em consideração qual é o tipo de solo, declividade, qual é a cultura, disponibilidade hídrica, de energia elétrica, mão de obra. Então, tem diversas perguntas que devem ser levadas em consideração, tem tabelas que ajudam a escolher os métodos, tem, então, assim, uma diversa forma, além das tabelas, tem também as recomendações para cada tipo de situação. Então, como irrigar? Então, além do método, dentro dos métodos temos os sistemas. Eu tratarei sobre isso. Então, é a escolha do sistema melhor que se adapta à sua condição. Quanto irrigar e quando irrigar? O quando irrigar são os intervalos. Esses intervalos serão fixos. Então, as irrigações acontecerão de 5 em 5 dias, de 2 em 2 dias, ou o quando irrigar dependerá da umidade do solo, ou seja, a frequência de irrigação, os intervalos serão variados, então vai se fazendo medidas ao longo do passar dos dias com a cultura a campo, e a partir das condições da umidade do solo ou da evapotranspiração acumulada, esses termos eu tratei em outros vídeos. Então, a partir de medidas do consumo hídrico, vai se tomando decisões de quando irrigar, quanto irrigar. Então, é preciso haver uma forma, uma metodologia adequada para estimar ou medir o volume de água a ser aplicado no solo. Lembra lá do conceito clássico? A quantidade de água suficiente para promover o desenvolvimento, né? Então, é necessário calcular a quantidade adequada de água, porque se aplicar menor quantidade, a planta terá um estresse hídrico por deficiência. E se aplicar uma quantidade a mais do que o solo consegue reter, o solo vai ficar saturado, então vai ter pouco oxigênio para as atividades das raízes das plantas e também temos o risco de perder nutrientes com uma alta mobilidade no solo por lixiviação. Então você satura o solo e os nutrientes com maior mobilidade eles são lixiviados, então são perdidos. Então você perde dinheiro com irrigação, com a energia elétrica que você gastou para irrigar e essa quantidade de água vai ser drenada e também os nutrientes que foram aplicados que possuíram ali um custo vão ser lixiviados. Então, são perguntas muito importantes a serem feitas.
E aqui uma apresentação breve dos sistemas de irrigação. Então aqui tem o autopropelido, terá vídeo sobre isso detalhando cada um. Aqui tem o caso do pivô central, tão conhecido aqui no centro-oeste, que o sistema de inundação, aspersão convencional. Aqui no caso é um sistema linear, é bem parecido com o pivô central, porém ele não anda em círculo, o movimento dele é linear. Aqui no caso são o sistema de faixas. Aqui é o gotejamento, aqui abaixo tem uma linha de gotejador, com os gotejadores. Aqui é a microaspersão e aqui é a irrigação por sulcos. Esses três sistemas estão dentro do método de irrigação por superfície. Esses dois aqui, método de irrigação localizado, esses dois sistemas. E esses quatro sistemas estão dentro do método de aspersão. Então, agora é só uma breve introdução, mas perceba que tem diferentes sistemas de irrigação e tem outros ainda, eu trouxe os principais. Então, cada sistema, quando for escolhido para uma determinada área, deve ser levado em consideração as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, aqui nesse slide é mostrar que, apresentar que essa escolha de qual é o melhor sistema, quais são as melhores condições, precisa de muito critério, porque a irrigação ela tem uma multidisciplinaridade. O que é isso? Não é só necessariamente conhecer sobre os sistemas de irrigação que será tomada as melhores decisões, porque a irrigação ela se conecta com diversas outras áreas. Então, por exemplo, parte da eletricidade. Então, precisa ter um conhecimento ou suporte técnico para essa parte, porque os sistemas muitas vezes vão precisar de energia elétrica. Software, hardware, então existem também muitos sistemas que ajudam na operação do sistema de irrigação, no manejo da irrigação. E tem em muitas regiões que tem pouca mão de obra, isso tem se tornado imprescindível a sua adoção para que se viabilize a irrigação, a utilização então de softwares e hardwares adequados. É preciso então saber manejar a cultura, então não só conhecer de irrigação, mas conhecer qual que é o ciclo da cultura, suas características fenológicas, suas exigências. É preciso conhecer de física do solo, isso porque o movimento de água no solo ele depende, né, da estrutura, da física do solo. É preciso conhecer o equipamento em que se está trabalhando e também os outros diversos tipos de equipamento para saber qual que é o melhor equipamento para cada situação. Então é preciso entender de adubação, fertilidade do solo, porque a irrigação ela interfere nos adubos, nutrientes, sua disponibilidade. O clima também é muito importante, porque a demanda evapotranspirativa ela depende do clima, em especial a velocidade do vento, radiação, temperatura e umidade. Em relação aqui à energia, qual que é a energia disponível para, no caso, o sistema, o motor, ele, no caso, promover a condução da bomba, né? Então o motor ele vai girar a bomba, ele fornece o movimento à bomba. A bomba é o que, no caso, vai condicionar o movimento hidráulico dentro das tubulações, essa condução. Então precisa de uma energia. Essa energia vai ser elétrica, vai ser solar, qual que vai ser? Vai ser eólica. É preciso ter uma noção da hidrologia. Já existem várias regiões que possuem bacias hidrográficas que já estão em conflitos por falta de água. Então, tem se discutido muito essa questão da gestão das bacias hidrográficas. Então, conhecer também da hidráulica, porque os sistemas, as tubulações, elas têm um atrito, tem que fazer dimensionamento, qual que é o diâmetro adequado da tubulação, quais são as peças adequadas, qual que vai ser a potência do conjunto motobomba. Então, as doenças também das plantas, as pragas, elas interagem com a umidade do microclima. E essa umidade nesses microclimas, próximo ao dossel vegetativo das plantas, depende
da irrigação muitas vezes. Então, só para exemplificar, um sistema de aspersão, ele molha, ele pode molhar as folhas das plantas a campo, e isso interfere nas doenças. A fertirrigação, que é uma técnica que tem sido muito utilizada, que é a aplicação de nutrientes via água de irrigação. Plantio direto, então também o plantio direto para um cultivo de sequeiro sem irrigação, comparado com um plantio irrigado, difere, tem as suas considerações. Então temos sensores utilizados aí para decisão da irrigação. A barragem também tem sido utilizado como estratégia para reservar água nos períodos de maior precipitação, maior quantidade de chuva, e nos períodos de seca a água da barragem é utilizado. Isso quando não tem tanta disponibilidade hídrica, um rio com alta vazão. Então tem a parte de infraestrutura, as construções e também o tempo, que está relacionado às condições climáticas. Então perceba que existe então, né, todas essas áreas temáticas, elas convergem, elas como se comunicam com a irrigação. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida e até o próximo vídeo. Até mais.